carro blindado, porque aí você está ali seguro e pode receber tiro, e ali você está tranquilo e está tudo certo. Mas aí o Senhor me direcionou não para o carro que está blindado, mas os ataques. Porque quando a gente tem um carro blindado, vem o ataque, mas recebe algum dano no carro, ele é atingido, recebe um arranhão, ou você atira no pneu e fura, e você recebe um dano. Querendo ou não, você sofre com esse dano. E aí o Senhor me colocou em relação ao ataque que nós recebemos. E nós sofremos com esse ataque. E aí entra o motivo, na verdade, o título daquilo que eu quero enfatizar bastante. Eu quero dar créditos aqui, porque eu extraí bastante coisas de um livro do Sérgio Franco, que quer dizer que o título é Por que Sofremos, mas só que eu quero dizer do título aqui qual o motivo do seu sofrimento. E aí, eu vendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Ele falou bem assim, recebe o ataque, mas o ataque vem através do sofrimento que a gente recebe. 2 Tessalonicenses 3:3, por favor. O Senhor, porém, é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Preste bem atenção, pessoal, por mais que a gente sofra os ataques, o Senhor nos guarda. Vocês têm que ter essa convicção. E esse guardar dele é por meio das forças espirituais que nós somos, de alguma maneira, digamos assim, está sujeitos a receber, mas nós temos a proteção do Senhor, e 2 Tessalonicenses 3:3 diz sobre isso. Salmo 62:2, por favor. Somente Ele é a minha rocha, é a minha salvação, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Salmo 9:9. O Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, um refúgio em tempos de angústia. Irmãos, por mais que recebamos ataque, nós temos que ter convicção de que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, independente das circunstâncias que nós estamos ao longo da nossa vida. E dentro desses sofrimentos, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, existe o ataque, mas também nós podemos evitar certos ataques. Nós podemos ter esse discernimento, essa sensibilidade do Espírito Santo, para que a gente, aqui eu não posso pisar, aqui eu não posso ir. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos traz isso. Ele nos atenta para essa situação onde a gente não deve sofrer por um caminho que às vezes a gente quer percorrer, e aí Ele fala conosco. Dentro desse ponto que o Espírito Santo falou para mim, para que a gente possa ter esse cuidado de não ir para caminhos tortuosos, Ele também fala quais são esses sofrimentos, quais são esses tipos de sofrimento. Eu vou falar da primeira parte daquilo que o Senhor me colocou para que a gente venha a fugir, a desviar ou a diminuir esses sofrimentos. O fato de a gente diminuir, e eu falo diminuir porque nós sempre vamos ter algum dano. A gente tem aflições neste mundo, mas tenha bom ânimo, o Senhor é conosco. Mas nós não temos, mas assim, se nós tivermos a sensibilidade do Espírito, para que a gente possa entender aquilo que Ele quer dizer, para que a gente não entre nesse caminho, é muito importante. Provérbios 16:6, por favor. Com amor leal e fidelidade se faz a expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal.
Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Em Provérbios 16 é bem claro, irmãos, 16:6, por favor, coloca ele. Com amor leal e fidelidade se faz a expiação pelo pecado, e com temor do Senhor o homem evita o mal. O temor do Senhor, ele faz com que a gente evita o mal. É onde esse temor que nós temos com o Senhor, e eu vou explicar a questão do temor, é que faz com que, além de a gente desviar dele, a gente ainda tenha a sabedoria. E eu vou dizer aqui também, em Provérbios 9:10, por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Dentro desse temor, irmãos, nós temos sabedoria, e dentro dessa sabedoria nós podemos desviar do mal, podemos sofrer menos. Então é muito importante para que, além da gente ter esse temor, venha a sabedoria, nós não, no caso, diminuímos, evitamos o mal, o caminho tortuoso. E aqui o temor, irmãos, no sentido que eu vejo, é um relacionamento de respeito, uma reverência que traz resultados positivos, que é o amor de Deus. Nos faz depender também do Senhor. Isso nos faz com que esse fruto estabeleça sobre nós o amor. Já o medo não. O medo é meramente humano e ele passa a ser negativo, porque se você tem medo, você paralisa, você não cresce, você não desenvolve e acaba impedindo aquilo que o Senhor quer para a vida de vocês, da minha, da nossa vida. Eu tentei encontrar na Bíblia algo relativo a essa situação, né, dos ataques, no sentido de desviar. Eu não encontrei. E aí veio no meu pensamento em 2 Samuel 11:1-5. Por favor. 2 Samuel 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, deveriam sair para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Pode continuar, por favor. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. Pode ir passando, vai até o 4. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Continua. Então Davi enviou mensageiros para que o trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Batseba se purificava. Batseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para casa. Irmãos, faltou temor para Davi. Faltou temor, faltou sabedoria, porque era para ele estar na guerra, não era para ele estar lá. E aí aconteceu o adultério. Faltou temor a Davi. Eu vou ainda voltar ainda nessa passagem, mas ele não teve temor nenhum e muito menos sabedoria. E não conseguiu evitar o caminho tortuoso. Essa é a primeira parte que o Senhor colocou no meu coração. De a gente ter o temor e vem com a sabedoria e a gente tenha a oportunidade de não errar. Já a segunda parte que o Senhor coloca no meu coração é:
dentro desses ataques, desses sofrimentos que nós recebemos, eu faço a pergunta: qual o propósito para que a gente sofra? Guarda essa pergunta. Mas existem, dentro da linha que eu li do livro, 4 motivos para levarem ao sofrimento. O primeiro motivo está em Oséias 4:6. Por favor. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. A ignorância, irmãos. A ignorância, ela é um motivo para que a gente sofra. A ignorância nos faz com que a gente erre e caia nos caminhos tortuosos. E às vezes, por conta dessa ignorância, a gente segue falas de pessoas que só querem olhar para si, não olham para o verdadeiro evangelho. A tal da hipergraça aí. Falta de conhecimento dessas pessoas que estão seguindo, que a graça já basta e eu posso fazer o que eu quiser. Misericórdia, irmãos. Falta de conhecimento, de ignorância. E às vezes alguns irmãos, ainda escutando a voz do Espírito, ainda quer o quê? Pagar para ver. Ainda o Senhor falando, não, eu vou. O Senhor fala por meio através de irmãos e sonhos, eu vou. Quer pagar para ver. E aí quando paga para ver, sofre. E às vezes o preço pode ser muito caro. Dentro dessa linha de raciocínio, em Romanos 10:9, por favor. Romanos 10, versículo 9. Coloca para mim. E se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, falta o senhorio sobre as nossas vidas. Dentro daquilo que às vezes a gente escuta a voz do Espírito Santo e a gente quer pagar para ver. Onde está o senhorio do Senhor? Ele não é o nosso Senhor? Então, falta essa prática, essa ação dentro de Romanos 10:9. O primeiro motivo, a ignorância, a falta de conhecimento da palavra, ou até mesmo a ignorância de a gente não ouvir a voz do Espírito, ou seguir pessoas que só olham para eles, não olham para o reino de Deus, não olham para o Evangelho. O segundo, Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Continua, vai até o 10, tá? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Persevere na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos,
quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O segundo, irmãos, motivo de sofrimento, a disciplina. A disciplina do Senhor nos leva para o amor, nos leva para perto dele cada vez mais. Ele deseja a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Ele anseia para que participemos da sua santidade. Devemos nos abstinar dessa imoralidade sexual que o mundo prega, em nome de Jesus. E a disciplina é para que a gente possa cada vez mais nos parecermos com Jesus, porque Ele é uma família para o Pai, uma morada para o Espírito Santo, uma noiva para o Filho. Amém. A disciplina não é legal. Ela, às vezes, machuca, né? Bate bem. Mas vindo do Senhor, essa disciplina é para gerar bons frutos. Cada vez mais temos o caráter de Jesus. Cada vez mais vamos desenvolver esse caráter. Mas a disciplina do Senhor, como eu vou tentar explicar aqui, o Espírito Santo ele nos atenta. Ele não vai sair nos disciplinando assim. Ele fala conosco. Ele nos atenta para aquilo que nós não devemos ir ou não devemos fazer. Eu vou falar 2 testemunhos aqui que aconteceu comigo. Muito tempo atrás, mas muito tempo. Graças a Deus, amor, o Senhor colocou Carol na minha vida. Te amo, amor. E agradeço demais o Senhor por ter colocado na minha vida. Mas antes disso, muito tempo atrás, mas muito mesmo, lá, sei lá, acho que 2013, 14, não sei. Tem tempo. Eu tinha me interessado com uma pessoa. Eu tinha. E era bonita, enfim. E aí eu no telefone, conversando com ela, no WhatsApp, no WhatsApp. Não, é edificar, para edificar. Aí o Espírito Santo no meu ouvido, não vai. E eu lá teclando. Aí o Espírito Santo, não vai. Não vou, estou lá teclando. Era um cabo de guerra, irmão. Até que eu tive temor. E não fui. Imediatamente a paz que excede todo entendimento veio sobre mim. Outro testemunho. Com calma, por favor, não quero me complicar. Irmãos, eu trabalhava na praia com massagem, a maioria sabem aqui. E teve um dia em que choveu. Eu cheguei no ponto, choveu. E aí eu falei, cara, eu não desistia não. Eu falei, essa chuva vai passar. Aí eu estou esperando. E a chuva lá. Eu falei, cara, não vai passar. E eu estou esperando. Aí eu armei a tenda. Passou, armei a tenda. Aí veio a chuva de novo. Aí eu falei, agora eu vou embora. Peguei e fui embora. Mas aí o Espírito Santo, não vai. Aí eu, não vou. E eu apressadão, peguei a tenda, atravessei a rua, fui lá, coloquei num lugar onde tinha que colocar, apressado para ir embora.
O Espírito Santo não vai. E eu caminhando no ponto, na pracinha de Taparica. Eu estava ali perto da Wellness e fui caminhando até a pracinha de Taparica. Espírito Santo, não vai. Aí eu não vou, está chovendo. Não vai. Eu botei o pé no ônibus, ele gritou, não vai. Ele gritou, eu saí. Eu botei o pé, falei, tá bom, senhor. Vamos lá. Voltei, armei a tenda, botei a cadeirinha e fiquei sentado lá. Não choveu depois. Foi legal, não choveu. Mas apareceu um irmão, que eu até hoje não lembro, não vi ele mais. Ele chegou e falou bem assim, paz do Senhor, irmão. Aí eu, paz do Senhor. E ali ele começou a me edificar. A falar, o Senhor veio aqui, o Senhor me mandou vir aqui para poder falar contigo que você é filho. E começou, irmãos. E ali eu vi que foi bênção eu ter ouvido a voz do Espírito Santo, entende? É claro que tem situações que ele quer que a gente não vá para lá, não vai para cá, e aí depois ele traz o porquê daquilo. E eu quero edificar na vida de vocês, irmãos, porque vale a pena escutar a voz do Espírito. Não escuta a voz de vocês, não. Em nome de Jesus. Porque vale a pena. Vale a pena. Continuando. Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria, testificando, tá, irmãos? Daquilo que eu coloquei agora há pouco tempo. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Continua, vai até o 14, se eu não me engano. Vai até o 14. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, ela dói, mas ela dá frutos de justiça e de paz. Os testemunhos me trouxeram paz, me deram alegria, me deram edificação. Ignorância, disciplina, motivos de sofrimento. A terceira é a aprovação. Às vezes até confundimos aprovação com sofrimento. Aí vem um irmão e fala, irmão, ó, tá difícil, estou passando por um mau pedaço aí, uma aprovação aí. Vai orando aí, hein? Vai orando aí, porque tá fácil para mim não. Mas será mesmo aprovação? 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Vai até o 16, tá? Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmãos, provação é com alegria. E outra, é por causa do nome do Senhor Jesus, do nosso Cristo. Essa é a verdadeira provação. É por conta do nome de Jesus. Não é vamos lá, vou dar um exemplo que até no livro tem,
que o rapaz lá estava trabalhando e aí falou para o outro irmãozinho, falou assim, pô, o meu patrão lá tá me perseguindo. O diabo tá furioso. Aí você vai descobrir mais tarde, depois, o irmão, ele está lendo a Bíblia no horário de trabalho. É provação mesmo? Ele não deveria estar trabalhando, não? Então, a provação é por conta do nome, é por causa do nome de Jesus. Não é outro motivo qualquer. Ignorância, disciplina, provação. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O quarto e último, consequências. Como a palavra de Gálatas falou, aquilo que você semeia, você vai plantar. Ao contrário. Se você plantar, você vai colher. Irmãos, as consequências daquilo que nós fazemos é um motivo de sofrimento. Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça recebe... detalhe, antes de eu ler aqui, essas consequências, irmãos, elas têm que ser bem avaliadas. Nós temos que assumir as responsabilidades dela, tá? A gente não tem que, diabo está lá. Não. A responsabilidade é nossa, irmãos. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E nisso não há favoritismo. Não é só para o ímpio, não. Não é só para aquele que, digamos, não está vinculado ao corpo de Cristo, ou não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É para nós também. Cabe isso também, daquele que planta, colhe. Não estamos de fora da prática errada daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Vamos pagar por aquilo que nós fazemos. E não é provação, é consequência. Dívidas não é provação. É o mau uso que nós temos. Irmãos, pode ter alguma situação, eu vou falar aqui, tem algumas situações que podem ser, por conta do dinheiro, que aconteceu alguma coisa lá imprevisto, aí gerou uma dívida. Pode, mas a grande maioria é o mau uso da grana. É a má administração do dinheiro. Não é provação. Dívida não é provação, na maioria dos casos. O mau uso do dinheiro nos traz consequências e não é provação. 1 Coríntios 7, versículo 2. Digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa, e cada esposa com o seu próprio marido. Vai até o 6, tá? O marido deve cumprir com os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Digo isso com concessão, não com mandamento. Irmãos, não é provação se está tendo algum problema em relação à sexualidade.
entre os casais. É consequência. Deixando de ter o cuidado com a sua esposa e vice-versa, não é provação, é consequência. 2 Samuel 11, versículo 1, que é o que eu tinha falado que eu iria, daqui a pouco eu vou voltar nele. Estou voltando para relembrar, porque isso aqui também é uma consequência, irmãos. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Eu vou falar tudo de novo. Do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Só até aí. E aí ele adulterou. Agora, a consequência, irmãos, do adultério. 2 Samuel 12, do 1 ao 12. O Senhor, detalhe, ele matou o esposo, tá? Mandou o cara ir lá para a guerra, de fronte lá, morreu e matou o cara. De propósito, botou ele lá de propósito. E aí o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro era pobre, vai até o 12, tá? O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar por 4 vezes o preço da cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Natã disse a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o Hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria casa trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. É consequência, irmão. E é forte, hein? Pesado. Pesado. As consequências a gente tem que assumir, se arrepender, tomar o caminho de volta, porque isso nos faz também crescer também, irmãos. E eu também falo falei aqui as consequências referentes a dinheiro,
a sexualidade, adultérios, enfim. Mas também tem a questão do lado da educação das crianças. Às vezes um adolescente ou uma criança está dando muito trabalho, não é provação, é consequência. Nós somos responsáveis, os pais são responsáveis. E com muito amor, irmãos, eu ainda não tenho filhos. Eu ainda não tenho. Mas, na hora que eu estava preparando essa palavra, o fato de a gente não usar a varinha como deve, quer seja não usando ou usando de forma exacerbada, traz consequências. Não é provação, é consequência. Nós somos responsáveis pela educação dos filhos. E até mesmo dos filhos espirituais, a gente tem uma responsabilidade. Mas eu quero falar dos filhos biológicos. Bater demais, ou não bater, só no papo, traz consequências. E não é provação. Tem um irmão que ministrou para a gente, o Gleidson, foi bênção. Mas também nós temos irmãos aqui do nosso corpo, que também pode ajudar. Se precisar de ajuda, nós podemos ajudar. A palavra também traz isso. Ignorância, disciplina, provação e consequência. Qual é o seu sofrimento? Qual é? É ignorância por falta de conhecimento da palavra que nos faz sofrer? Ou até mesmo acompanhar pessoas que só olham para eles mesmos, não olham para o Evangelho e levam pessoas a caminhos tortuosos que não levam ao senhorio de Jesus e não levam o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro reino de Deus? É a disciplina que nos leva mais próximo do amor de Deus e nos faz parecermos mais com Jesus, sendo uma família para o Pai, uma morada para o Espírito, uma noiva para o Filho? É a aprovação, onde somos provados por causa do nome de Jesus, e assim devemos nos alegrar, porque assim também vamos participar daquilo que Ele participou. Ele participou do sofrimento, mas, irmãos, a glória está aí, para a gente usufruir, porque Ele venceu a morte, amém? Amém? Ou é a consequência do seu pecado, ou sua forma ruim de conduzir a casa, a educação dos filhos? Qual é o motivo do sofrimento? Lembra da pergunta que eu fiz um pouquinho antes de falar? Qual o propósito do sofrimento? Qual é o propósito do sofrimento? Eu vejo aqui em relação à aprovação e à disciplina. É o propósito de nos parecermos com Jesus e sermos aprovados por Deus. Amém? É para isso que nós vamos e devemos sofrer. É pelo Evangelho. É pela disciplina do Senhor que nos transforma cada vez mais com o caráter de Jesus. E assim a gente vai participar da santidade cada vez mais. Nós seremos mais e mais parecidos com o nosso Senhor. E ser uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito, uma família para o Pai. É para isso que nós devemos sofrer e precisamos sofrer. Nós precisamos, porque o Evangelho é para isso. Cabe para mim, cabe para todos nós. Nós precisamos sofrer.
Mas não tenha medo, porque o Senhor é conosco e Ele venceu o mundo. Não desanimem, não abaixem a cabeça. Ergue a cabeça e fala: o Senhor é conosco. Busque ajuda. Quer seja com irmãos, quer seja com o Senhor, que é principal. Qual é o sofrimento? Qual o motivo do sofrimento que nós temos? E para quê? E para qual o propósito desse sofrimento? Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Cabe para mim também, cabe para todo discípulo de Jesus. Senhor, precisamos de Ti, necessitamos de Ti, Senhor. Nos capacita cada vez mais, Senhor. Que possamos ter, Senhor, temor a Ti, porque aí vem a sabedoria e nós podemos desviar. Nós podemos, Senhor, fazer com que o caminho não seja torto e a gente olhando para Ti, a gente não venha, na verdade, a gente não venha diminuir, a gente diminua o sofrimento, mas nós precisamos de algum momento ser forjados contigo, precisamos do Teu fogo, Senhor, para sermos purificados cada vez mais. Porque nós somos, Senhor, e seremos purificados por Ti, pelo Teu fogo, e nos parecermos contigo, porque é assim que o fogo transforma. Ela transforma a Tua imagem. Ela transforma. O fogo do Espírito Santo transforma. Precisamos, Senhor, do Teu fogo, precisamos, Senhor, que o Senhor nos capacite cada vez mais. Precisamos de Ti, Senhor. E faz, Senhor, nos mostra aquilo onde nós estamos errando. Mas que possamos ter ação. Uma ação, Senhor. Não é só saber que erramos. Nós não devemos só saber, Pai. Eu errei ali. Não, eu errei ali, eu tenho que consertar. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Por meio do Teu Espírito, Senhor. Fazer com que o Senhor cresça mais e mais e nós diminuímos mais e mais, Senhor. Porque assim nós vamos compreender, entender e saber viver, Senhor. E ser luz para aqueles que ainda precisam. Não viram ainda o Teu senhorio, Pai. Não viram ainda o Teu senhorio, Senhor. Tem pessoas aí que estão presas, estão acorrentadas e que precisam ser libertas, Senhor. Eu oro para aqueles que ainda não são libertos, Pai, estão presos no pecado, estão presos, Senhor, e não conseguem se livrar. Nos capacita, Pai, para que a gente possa ajudar. Que é por meio de oração, que é por meio simplesmente de mostrar como vivemos, como reagimos, porque a gente precisa reagir por meio do Teu Espírito, para que o Teu Espírito, Senhor, desperte, atente àqueles que ainda não veem e fala, é diferente, tem algo diferente. Mas não é só ver, é fazer, é arregaçar as mangas, mergulhar mesmo de forma profunda, cair dentro. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos ver. Ver quais os motivos de sofrimento. E também ter temor a Ti e sabedoria para a gente não vier a cair nas ciladas e sermos cada vez mais parecidos contigo, Senhor.